do Senhor a todos vocês que estão hoje conectados para ouvirem esta mensagem da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Quero neste momento glorificar o Senhor, porque hoje Ele tem mais uma mensagem tão edificante para as nossas vidas, que eu tenho certeza que vai exortar a sua fé, vai aumentar a tua fé diante das necessidades que você passa, ou que você tem passado, do qual você ainda não teve a resposta da parte do Senhor. E a mensagem deste dia está no livro de Atos, capítulo 12, eu já lhe convido para que você abra as escrituras, e eu estarei lendo com você do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? E deixa a tua Bíblia aberta, porque eu darei continuidade lendo os demais versículos de acordo com a explanação desta mensagem. Deus vai falar muito com você, vai acionar profundamente a tua fé nesse dia, como assim fez no meu coração. O mesmo Deus do passado que fez maravilhas, Ele continua fazendo, Ele continua manifestando o seu poder, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso e continuará sendo o Todo-Poderoso. É um Deus que é imutável, Ele não muda de posição, Ele não muda as suas promessas, Ele não muda as suas palavras. E é baseado nelas que hoje eu quero compartilhar com vocês esta revelação que Deus trouxe para ministrar nos vossos corações, sedimentar e consolidar a nossa vida de oração, principalmente a oração em unidade, em concordância com a igreja, em comunhão com a igreja, como já tem sido todos esses meses, esses anos. Nós temos uma igreja que ora em concordância, uma igreja que tem propósitos de oração, e isso o texto vai falar com você, e você vai compreender mais ainda o que Deus tem para falar, amém? Então fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nos colocamos mais uma vez na tua presença, e peço que teu Espírito Santo repouse sobre a minha vida, sobre a minha casa, juntamente com os teus anjos ministradores, para que esta mensagem seja direcionada, revelada, ensinada conforme a direção do teu Espírito Santo, com a unção, Pai amado, com revelação do teu poder, aquilo que nós precisamos saber e conhecer, aquilo que está no oculto também seja revelado para cada um de nós neste momento, Pai. Que os corações possam se aquietar, se tranquilizar e estar concentrados agora em ouvir esta mensagem para receber o alimento, Pai. O alimento que solidifica a nossa fé, o alimento que aumenta a nossa fé, Senhor Deus, em Ti. É isso que nós precisamos, que esta mensagem, esta palavra seja mais poderosa do que todas as informações do dia, Pai. Aquelas informações que são passageiras da rotina, do trabalho, de telefonemas, de problemas, que a sua palavra, Pai amado, sobreponha todas essas notícias, Pai. Que a notícia do teu Espírito Santo hoje seja maior, Senhor Deus, poderosa, modificando todo o cenário que cada um de nós estamos passando, Senhor. Que ela venha sobrepor, Senhor Deus, todas as situações e que possamos nos elevar na tua presença, firmarmos mais ainda a nossa fé, nossa confiança e que o nosso foco, Senhor Deus, seja o Senhor e o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida, Pai. O centro em nossos corações, Senhor Deus. Por isso, neste dia, eu já declaro sobre nós, Pai, que esta notícia, Pai, que esta mensagem será uma notícia dos céus, uma notícia fresca, de boas novas, Pai, de algo sobrenatural para os nossos corações e para as nossas necessidades, Senhor Deus. Que ela venha dar muitos frutos, Pai, muitos frutos em nossas vidas e muitos frutos, Pai, nas nossas orações também. Eu oro, abençoo cada lar neste momento, com a presença do Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor, Pai, para que cada um possa agora ouvir, se alimentar e solidificar a sua fé diante desta mensagem. Eu oro e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Amém? Então vamos abrir no livro de Atos, capítulo 12. Como nós já temos falado muito sobre oração de rompimento, as últimas mensagens nós falamos sobre orar segundo a vontade de Deus, e a última mensagem foi orando com a palavra de Deus. E hoje eu quero dar uma continuidade sobre a importância das orações feitas pela congregação, pela comunidade, pela igreja, pelo corpo de Cristo. A importância que é da oração da igreja em concordância, em unidade, sem cessar. E aqui está a prova do que nós vamos compartilhar nesta manhã, neste dia. Amém? A palavra do Senhor diz, capítulo de Atos 12, de 1 a 6. Deixa a tua Bíblia aberta e nós vamos estar compartilhando. Amém? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Amém? É até aqui. Deixa aberta a tua Bíblia, que no decorrer da mensagem nós vamos estar lendo juntos os demais versículos, porque eu quero pontuar 7 manifestações sobrenaturais de Deus a partir de uma igreja que orava. O versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com vocês os 7 manifestações sobrenaturais de Deus a partir de uma resposta de oração por parte da igreja que orava em concordância com o único propósito: libertação do apóstolo Pedro do cárcere, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse mais castigado e perseguido. A única forma que a igreja tinha naquele momento é usar a arma mais poderosa, que é a arma da oração. A oração é uma estratégia, é uma arma poderosa que eu e você temos para orarmos diante de todo e qualquer tipo de necessidade que estamos passando ou que iremos passar. E agora, neste caso, com ênfase, a igreja se reuniu, a igreja foi comovida, né? Foi inquietada por Deus para que eles se reunissem e clamassem juntos em favor da libertação de Pedro, mesmo porque Tiago já tinha sido morto por eles. Então, eles estavam pensando que se eles não fizessem alguma coisa, aconteceria a mesma coisa com o apóstolo Pedro. Veja que interessante essa situação. Então, nós sabemos que o apóstolo Pedro era um líder, era o porta-voz dos apóstolos. E como líder, ele se tornou, vamos dizer assim, o foco do rei Herodes Agripa. Eles queriam exterminar com o apóstolo, com todos eles, justamente porque eles pregavam a verdade, eles evangelizavam, eles falavam do Deus Todo-Poderoso, Deus que era o Deus do invisível, e isso inquietou muito o rei Herodes Agripa, o qual determinou a prisão e colocou sobre a proteção no cárcere 16 soldados, sendo 4 em cada turno para guardá-los. Herodes julgou oportuno atrasar a execução de Pedro e o colocou numa prisão. Olha só que interessante.
ele poderia já ter matado Pedro, dado as ordens, ter matado, como foi feito com Tiago. Mas ele resolveu colocar na prisão, aguardar o término da Páscoa, para depois fazer o julgamento e executá-lo. Esta era a intenção do rei Herodes Agripa em relação ao apóstolo Pedro. E sob a responsabilidade dos 16 soldados estava a vida de Pedro. Eram 16 soldados responsáveis, escalados para guardar todos esses dias a vida de Pedro no cárcere, para que ele não fugisse ou que ninguém tentasse criar uma situação de fuga para ele. Então, no natural, nós vemos que o rei Herodes organizou da melhor forma para que o Pedro ficasse guardado para o dia da execução, o dia do julgamento. E o interessante é que a lei romana fala que realmente se os soldados deixassem escapar algum prisioneiro, a vida deles era sacrificada em função da perda daquele prisioneiro. E olha só, então é interessante que os guardas precisavam ficar super atentos. Eles não podiam dormir, eles tinham que ficar ligados, né? Por isso que tinha a escolta da troca, né? De soldados por dia, quatro escalas, 4 soldados, né? Em turnos diferentes, no total somando 16 soldados, para guardar, para ter a certeza. Então o rei Herodes ficou tranquilo, que ele estava bem escoltado, estava bem guardado. Isso do lado natural é fantástico, era tudo que tinha de acesso para que ele fizesse, né, a proteção do apóstolo Pedro, para que na hora certa fizesse o julgamento e a execução. Então, agora a pergunta, por que Herodes colocou essa escolta tão radical, tão rigorosa, com tantos soldados, para que Pedro não escapasse? Como está escrito em Atos 5,19, onde todos os apóstolos haviam escapado do cárcere durante a noite, com a ajuda do anjo do Senhor. Herodes queria ter a certeza dessa vez que Pedro não fugiria. Então Herodes não sabia, na verdade, é o que estava atrás, que era uma igreja, o poder de oração de uma igreja, de um Deus invisível, ao qual eles estavam orando em favor da libertação e da morte de Pedro. Estava orando, a igreja se reuniu. Herodes não podia imaginar, Herodes se preocupou em guardar Pedro, tudo, fez toda a parte natural dele como rei, tudo que estava no acesso dele, para ter a certeza que Pedro não seria realmente, não escaparia. Mas na verdade, quando a igreja soube que Pedro estava no cárcere, que ele foi preso novamente e que ele estava lá realmente correndo risco, né, de ser realmente julgado e, lógico, assassinado também. E a igreja se reuniu e começaram a oração. Então a igreja, quando soube desta prisão de Pedro, se reuniram em oração em favor dele de forma específica. Eles foram para a casa de Maria e ali se reuniram e ficaram em oração, clamando pela libertação de Pedro, que Deus agisse de alguma forma sobrenatural, que Deus trouxesse uma solução, que ele estivesse livre da morte e livre até de julgamento, porque, né, eles sabiam que eles já tinham passado e era muito sofrimento, lembrando que Pedro era um grande líder e eles iam perder mais um líder, eles iam perder mais um apóstolo, então eles estavam também muito entristecidos, provavelmente, né? Então, porque pensando no natural, o que a igreja, né, poderia fazer, né, em prol de Pedro? Ir até lá, tentar convencer o rei Herodes, procurar um advogado, como que seria isso, né? Como é que vamos lá negociar para que ele tire Pedro da prisão, que ele não faça isso, que ele não faça aquilo? E eles sabiam que isso era algo impossível, mesmo porque eles também correriam o risco de serem também colocados no cárcere. Então, diante dessa situação, a única estratégia e a melhor estratégia, eles tiveram atitudes, que é a atitude de orar em concordância, reunidos, todos juntos no mesmo lugar, reunidos em oração, levantando um clamor pela libertação de Pedro, para que ele não fosse morto. Amém? Então, enquanto Pedro era mantido na prisão,
a igreja orava incessantemente por ele. Veja bem, a igreja não parou de orar enquanto não tiveram uma resposta da parte de Deus. Assim devemos ser nós quando temos propósitos coletivos na igreja, necessidades, sejam elas de pessoas enfermas, situação financeira, pessoas que não têm emprego, pessoas que estão vivendo alguma situação difícil na família, com os filhos, com o cônjuge, vícios. São tantas as necessidades que nós, como igreja, como corpo de Cristo, devemos ter essa estratégia de unidade de oração por essas causas que são mais difíceis para a pessoa caminhar sozinha na sua vida de oração. E aqui, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava incessantemente por ele. Eu posso imaginar que todos foram acionados e todos se colocaram à disposição de lutar em favor da vida e da libertação de Pedro. E através das orações, o próprio Deus interveio a Herodes, que sua oposição, a sua atitude era colocar soldados para vigiar Pedro. Diante de Deus, isso era uma situação insignificante. Diante do poder sobrenatural de Deus. Herodes agiu de forma natural e o povo de Deus agiu de forma sobrenatural, colocando na presença do Senhor, diante de Deus, um clamor fervoroso. A palavra fala que foi um clamor com grande fervor, com grande sinceridade no coração, com grande amor pela vida de Pedro. Eles clamaram como um corpo de Cristo, ajustado, unido, em concordância. E Deus foi tocado com esta grande oração, com esta grande intercessão do corpo de Cristo, e interveio. Ele mudou todo o cenário que estava pelo adversário, sendo usado o rei Herodes, pelo inimigo, para julgar e tirar a vida de Pedro. Mas o que o rei Herodes não sabia, e não sabe, e não soube, é que Pedro servia, e a igreja servia a um Deus todo-poderoso, homem temente a Deus, homem que pregava o evangelho do Senhor e fazia maravilhas por onde ele passava. Pregava o evangelho da salvação, batizava com o Espírito Santo, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Só que o inimigo queria interromper a vida de Pedro. Mas Deus levantou uma igreja temente a Ele, e todos, através da oração, através do clamor, em unidade, alcançaram o coração de Deus. E Deus mudou da noite para o dia o cenário que estava determinado pelo rei Herodes, sendo usado pelo adversário, e Deus coloca aquilo que ele tinha de projeto para Pedro, fazendo 7 manifestações sobrenaturais para trazer Pedro em liberdade e para mostrar para a igreja que ele responde ao clamor de um corpo de Cristo que ora com fervor, com sinceridade no coração, com amor fervoroso por uma vida que por muito tempo já os abençoaram e que Deus ainda tinha um plano de continuidade para ele na terra, porque ele tinha muita obra ainda para fazer pela parte do Senhor. Então, Deus mudou o cenário, totalmente o cenário,
e respondeu à oração fervorosa da primeira igreja, a igreja primitiva. E o texto fala para nós que eles faziam orações fervorosas, orações de poder, de amor, de entrega total ao Senhor, de confiança no Senhor, o que significa que a igreja orava de coração, com grande temor, crendo que o Senhor traria uma resposta. É assim que nós, como igreja, devemos fazer. Quando orarmos por algum propósito, principalmente algo que não está relacionado a nós diretamente, mas pela causa do próximo, pela necessidade de alguma família, de algum lar, de alguma pessoa, que a sua oração e a minha, mesmo hoje estando em isolamento social, nós podemos não estar reunidos presencialmente, mas estamos unidos espiritualmente. Neste momento, podemos fazer a mesma oração que a igreja primitiva fez em favor da libertação de Pedro. Quando nós colocamos ali, nas mensagens que eu coloco, eu peço intercessão da igreja. É com este coração que você deve fazer. A causa do irmão deve ser como se fosse tua. O sofrimento daquela situação tem que ser como se fosse tua. O choro daquele irmão, daquela família, tem que ser como se fosse a tua causa. Somente assim você poderá orar como a igreja de Atos orou. Uma oração fervorosa, vigorosa, cheia de amor, cheia da presença do Espírito de Deus, cheio da glória do Senhor. Corações que pararam de fazer tudo, até mesmo de tirar o seu descanso. O descanso físico, seus afazeres, todos eles pararam para se colocarem na brecha em favor de uma necessidade que envolvia a igreja, envolvia um apóstolo, envolvia uma pessoa escolhida pelo Senhor, uma pessoa especial. E o Senhor se rendeu às orações e atendeu às orações dele. A igreja primitiva estava reunida em fervente oração pela vida de Pedro, de forma incessante. A palavra grega que pode ter o significado, tem o seguinte significado: é oração contínua ou ardente oração. Quando vem incessante oração, a palavra grega significa contínua ou ardente oração. Então, é oração contínua e ardentes orações. Orações fervorosas, orações feitas com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, não por obrigação, não murmurando ou reclamando, mas porque se faz necessário. Existem situações em alguns lares, alguns momentos que nós passamos aqui na terra, que nós precisamos da unidade de oração da igreja, em concordância, incessantemente orando, sem cessar e de forma ardente e fervorosa. Amém? Então, vamos olhar aqui agora no texto e podemos ler aqui que quando Herodes estava, no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com as 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Aqui começa, neste versículo 6, na noite anterior que diz que Herodes estava para levá-lo ao julgamento, Pedro se encontrava dormindo. É muito interessante essa passagem, que mostra que ele estava tranquilo. Ele estava com o coração descansado. Se Deus tivesse para ele um livramento, amém. Se Deus também não tivesse, eu tenho certeza que
que ele estava em paz também, com aquele tempo que ele já havia servido ao Senhor. Então ele dormia entre esses dois soldados acorrentados. Então havia corrente no braço direito, corrente no braço esquerdo. Você imagina ele lá, um guarda de um lado, outro de outro, e as sentinelas nas portas, também guardando a entrada do cárcere. O que mostra para nós que não havia nenhuma possibilidade de Pedro até pensar em fugir. Então o que Pedro fez? Vou descansar em Deus, vou me tranquilizar e o que tiver que ser, será. E assim ele fez. Mesmo sabendo da possibilidade de ser executado no dia seguinte, Pedro dormia. É assim que nós devemos estar na presença do Senhor. É assim que nós precisamos nos preparar para tudo que for relacionado à vontade do Senhor. Então Pedro deve ter se colocado nessa dispensação, com este coração, com essa tranquilidade no coração dele. E Herodes ordenou que 2 soldados fossem acorrentados diretamente. Até isso, o rei Herodes se preocupou. Então vamos prender o braço direito, o braço esquerdo, e ele não vai fugir de jeito nenhum. Pedro dorme. Pedro estava dormindo. Que fé e confiança ele estava na presença do Senhor. Que tranquilidade interior ele estava sentindo. Em nenhum momento ele estava reclamando, em nenhum momento ele estava xingando, murmurando, mas ele aguardou em Deus. Então aqui nós vemos toda uma estrutura armada pelo inimigo através da vida do rei Herodes, e em paralelo a igreja orando sem cessar, orações fervorosas, orações cheias de amor, cheias de carinho, cheios da presença e o poder de Deus. E eis que Deus trouxe e fez 7 manifestações. O anjo, Deus veio, liberou o seu anjo, e esse anjo entrou no cárcere. Ninguém poderia mudar o cenário se não fosse a mão de Deus, a não ser de forma sobrenatural. Eu estou falando devagar para que você possa imaginar. Se fosse você preso dentro de uma prisão, de um cárcere, literalmente, diante de toda essa estrutura que o rei Herodes organizou para que ele tivesse vigilância garantida que não escaparia. Como você se sentiria? O que você pensaria? Com certeza você falaria, só o Senhor. Quantas situações você deve estar vivendo, você fala, olha, da minha parte não tem como eu agir no natural. Pois é exatamente isso que Deus quer me ensinou e quer te ensinar. Deus quer agir de forma sobrenatural em situações específicas da tua vida, e Ele vai enviar um anjo para mudar todo o cenário, assim como Ele mudou da vida de Pedro. Amém? Então, neste momento que Deus envia um anjo, que é a primeira manifestação sobrenatural de Deus, o anjo entrou dentro do cárcere. O anjo não precisou passar pelos 3 portões que chegavam até o cárcere. O anjo não precisou pedir licença para os 2 guardas, soldados que estavam acorrentados juntamente com Pedro. Ele simplesmente entrou de forma sobrenatural dentro do cárcere. Este momento nós entendemos como sendo a resposta da oração da igreja primitiva que estava reunida na casa de Maria em favor da libertação de Pedro. Eles clamavam pela libertação e Deus respondeu à oração deles. Preste bem atenção. Esta foi a primeira manifestação. No versículo 7, abra a tua Bíblia, ou já está aberta, diz:
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Aqui foi a primeira manifestação de Deus em resposta às orações da igreja primitiva que estava clamando. A primeira manifestação sobrenatural. Um anjo veio e entrou dentro do cárcere. Segundo, e uma luz iluminou a prisão. Uma luz iluminou a prisão. Segunda manifestação sobrenatural. Nós sabemos que cárcere normalmente são lugares escuros, né? E pode imaginar um anjo entrando, de repente uma luz iluminando todo o cárcere. Eu digo para vocês que quando o anjo do Senhor chega e a luz do Senhor chega, as trevas se dissipam. Elas saem, elas são retiradas daquele ambiente, são retiradas daquela situação. Tanto é que nos próximos versículos nós vamos compreender aqui agora. Olha só que interessante. Então vamos repetir? Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Primeira manifestação. Segundo, e uma luz iluminou a prisão. Segunda manifestação sobrenatural. Foi feita de forma sobrenatural. Ninguém acendeu luz, porque naquela época não tinha. Eram usados lamparinas, ou às vezes tochas. Olha que interessante. Continuando. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Terceira manifestação de Deus. Os soldados não acordaram. Pode imaginar você num ambiente escuro, de repente aparece uma luz, ilumina tudo e você não acorda? O anjo acordou Pedro e permitiu o Senhor que os soldados continuassem dormindo. Estavam todos tomados de sono, um sono pesado, profundo, permitido por Deus, para que o sobrenatural dele se manifestasse. O interessante é que toda essa manifestação celestial, a presença do anjo e a luz entrando na cela, não acordou nem os sentinelas lá fora e nem mesmo os soldados que estavam acorrentados com Pedro no braço direito e no braço esquerdo dele. Mas quando o anjo tocou, dizendo a Pedro, levanta-te depressa. Quando ele deu essa ordem, houve outra manifestação, né? Deus paralisou as ações de todos os inimigos. Amém? Quinto, as correntes caíram-lhe das mãos. Foi a quinta manifestação sobrenatural de Deus. Quando soltaram as cadeias, as correntes das mãos de Pedro, ele se pôs de pé. E o anjo tocou em Pedro e o despertou, deu as ordens para que ele se levantasse. E ele se levantou. E o Senhor fala aqui, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo continuou falando com ele, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Ou seja, se vista, coloque toda a sua roupa normal e vamos sair deste lugar. Me acompanhe. E Pedro, obedecendo às orientações, sem mesmo entender praticamente nada do que estava acontecendo, podia passar na mente dele que seria um sonho, uma visão, ainda ele não estava realmente entendendo o que estava acontecendo de forma tão especial, um evento tão sobrenatural dentro de um cárcere. Isso é glorioso. E Pedro sai da prisão vestido, guiado pelo anjo,
sem ser notado. Vamos continuar aqui. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, então, antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, veja bem, passaram os 2 portões e os guardas todos adormecidos. Eles não viram o anjo, muito menos Pedro. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Veja, a quinta manifestação sobrenatural foi quando as correntes caíram, quando o anjo deu uma ordem para ele levantar. Deus já estava dizendo assim: seja livre, as correntes estão sendo quebradas agora. Levanta, toma posição, se vista, que você é livre. Já estava declarando ali a libertação de Pedro, definitivamente, no espiritual já estava tudo preparado. Então, a sexta manifestação, Pedro sai da prisão vestido, guiado pelo anjo, sem ser notado. É tremendo. Sétima manifestação sobrenatural de Deus em resposta da oração que estava orando incessantemente pela libertação e também para que ele não morresse, não só ser livre, mas que ele também não morresse. Os portões de ferro abriram-se automaticamente. E agora, hein? Automaticamente, sem precisar de nenhum cadeado, sem abrir nenhuma chave, os guardas, os soldados todos dormindo, e eles passaram sem ser vistos por ninguém. Foram 2 portões guardados pelos soldados, e o terceiro portão que dava para a rua também se abriu automaticamente. Foram 7 manifestações sobrenaturais que aconteceram diante de resposta de oração da igreja primitiva que estava reunida com uma oração fervente, fervorosa, cheia de amor, cheia de carinho e cheia de sinceridade e principalmente cheia de fé, confiando que Deus traria uma resposta e uma solução. No versículo 11, foi o momento em que Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. No versículo 11 foi quando o anjo deixou ele na rua, fora do cárcere, livre, que ele se deu por conta na dimensão, no sobrenatural, no zelo de Deus em favor dele. E ele compreendeu que tudo aquilo foi o Senhor, o Deus que ele servia, que o livrou da morte e o livrou do julgamento e das mãos dos inimigos. Amém? Considerando ele essa sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estavam congregadas, unidas, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Estavam orando. Amém? Então, é interessante. Talvez você pergunte assim: por que ele teria que passar por essa situação? Por que Pedro teria que passar por essa situação de prisão mais uma vez? Passar pela prisão, ficar dias ali na prisão, aguardando o seu julgamento, até mesmo a sua morte? Por que Pedro precisaria passar? Por que Deus permitiu também que ele passasse por esse momento? Você tem ideia? Eu quero dizer para você que o que Deus me revelou foi que Pedro estaria passando
um grande crescimento espiritual por parte de Deus e por parte da sua congregação. Um momento especial, um momento de engrandecimento do Senhor na vida de cada um deles, a começar pela vida de Pedro. Pois Pedro iria iniciar um novo tempo para fazer a missão que Deus o chamou na terra. Ele passou por essa experiência para crescer espiritualmente e para ser preparado para uma nova fase espiritual, que era continuar pregando o evangelho da salvação com muito mais poder, com muito mais volume, com muito mais força espiritual, com muito mais unção espiritual, com mais maturidade espiritual naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava pregando da parte do evangelho da salvação. Pedro entendeu a manifestação espiritual em favor dele e por causa da missão que ele estava por vir para receber da parte de Deus. Então é muito importante, por isso que eu tenho compartilhado com vocês a respeito de passarmos pelos processos de Deus, de aceitarmos os processos de Deus para que Ele venha transformar o nosso interior, aquilo que ainda em nossa vida é vulnerável, é frágil, que o Senhor estabeleça em nós o caráter dele, que é um caráter solidificado, um caráter eterno em nossas vidas, nos trazendo mais maturidade e mais fortalecimento interior para cumprirmos a missão que Deus tem para mim e para você nesta terra. Este texto dá continuidade às mensagens que eu tenho compartilhado com vocês, para que cada um de nós compreendamos aquilo que nós estamos vivendo também, da parte do Senhor, sabendo que o Senhor trará uma solução, trará uma resposta e vai frutificar para o reino de Deus tudo isso que eu e você estamos passando. Tem um propósito muito grande da parte do Senhor. Não é o que o mundo está falando, não era o que o rei Herodes queria, o que o rei Herodes planejava para ele. Não só para Pedro, mas para os apóstolos, para a igreja primitiva que estava sendo levantada com a verdade, pregando o evangelho da salvação, mostrando o caminho da eternidade, fazendo sinais, prodígios e maravilhas de um Deus que é invisível, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Uma igreja que cria no Deus poderoso, acreditava no poder dele. E assim foi. E assim tem sido. Então você pode imaginar, Pedro entendeu que ele estava dentro desse processo de Deus, compreendeu que foi Deus que o livrou e que a partir dessa libertação, dentro do cárcere, de forma sobrenatural, onde Deus realizou 7 manifestações sobrenaturais para tirar Pedro do cárcere com segurança, durante a noite, onde ninguém mais estava na rua, no momento que estavam todos em suas casas, mas existia uma igreja de joelho lá, orando ainda na calada da noite, para ter essa resposta. Enquanto ele estava orando, Deus já estava manifestando, já estava respondendo a eles, que estava cuidando de Pedro, que ia tirá-lo da prisão com o anjo dele e em segurança, em total segurança, sem nenhum machucado, sem nenhuma lesão, sem nenhuma agressão, sem nenhum confronto natural. Tudo ocorreu de forma sobrenatural. Maravilhoso. Glória a Deus. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja primitiva a favor dele. Eu tenho certeza que deve ter passado na mente de Pedro que alguém estava orando por ele. E aí vem as surpresas do Senhor. Amém? Uma igreja unida em oração. Versículo 12 diz: considerando ele a sua situação, quando ele estava livre, já estava na rua, o anjo
desapareceu e ele falou, bom, agora o que eu tenho que fazer? Ele foi direto, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, porque era tarde da noite. Reconhecendo a voz de Pedro, ela reconheceu a voz de Pedro. Tão alegre ficou que nem fez-o entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, porque era escuro, era noite. E ela reconheceu a voz de Pedro. Ela não viu, ela reconheceu. No 15, eles lhe disseram, ou seja, a igreja, os irmãos que estavam lá orando por Pedro, disseram, você está louca? Como assim? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ficaram atônitos, surpresos, assustados. Foram surpreendidos com a resposta de Deus. É assim que nós ficamos quando Deus faz algo sobrenatural nas nossas vidas. Em favor de algum irmão, em favor de alguma situação familiar, em favor de algum pedido que nós fizemos a Ele. Nós ficamos atônitos, surpreendidos, e a igreja estava lá orando e de repente Pedro aparece natural, vestido, sem nenhum sinal de agressão, tranquilo, sereno. Ali estava formalizado, oficializado aos olhos da igreja primitiva a resposta das orações que eles fizeram diante do Senhor. É assim que nós também ficaremos atônitos, surpreendidos com a resposta de Deus. No versículo 12 fica muito evidente que eles passavam o tempo em contínua oração, pedindo a Deus pela libertação de Pedro na casa de Maria e para a segurança de todos, atrás de um portão trancado. Eles oravam atrás de um portão trancado, para que não corresse um risco de invasão, também de serem presos. Então eles estavam orando escondidos, bem guardados, para que eles estivessem também protegidos, para que o rei Herodes não viesse também surpreendê-los com qualquer tipo de prisão. Isso nos ensina que nós precisamos também ser discretos. Quando nós colocarmos algum pedido de oração para toda a igreja, que você também tenha a prudência, seja vigilante, também no natural, para que o Senhor possa te guardar também de qualquer ação maligna, de qualquer ação do adversário, para te trazer qualquer situação desagradável na sua vida. Amém? E por que na casa de Maria? Porque era uma casa que era uma casa grande, espaçosa, e com certeza ali seria lugar de muitas reuniões de oração da igreja primitiva, e ela abriu a sua casa com amor para toda a igreja, para que a igreja estivesse ali juntas, reunidas em oração. Amém? Nesse caso, estamos falando da oração em especial pela vida do apóstolo Pedro. Amém? Então, Pedro, ao sair da prisão, se dirigiu diretamente para a casa de Maria, bateu no portão e Rode ficou espantada e voltou para avisar todos que estavam orando que Pedro estava lá fora, porque ela estava muito espantada. Ela ficou, imagina, levou um susto tão grande que ela voltou correndo para avisar todo mundo, olha, Pedro já está aqui, olha, é ele que está lá fora, é ele que chegou. Então você pode imaginar a alegria do testemunho dela dando para a igreja em oração, e é assim que eu espero
que nós tenhamos muitas surpresas, que nós venhamos ficar espantados, extasiados, felizes com a ação sobrenatural de Deus nas nossas petições, nas nossas orações, de forma extraordinária. Então, quando eles abriram o portão, eles ficaram atônitos. Realmente era Pedro que estava ali, fisicamente, era ele em pessoa e como resposta da oração. Vocês podem imaginar que maravilha, que alegria da igreja primitiva de ver Pedro ali, totalmente ileso, vestido com a sua capa, que era um costume da época, é um sobretudo hoje, né, que a gente colocaria com cinto, para não arrastar no chão, para ele não tropeçar neste manto, nessa vamos dizer assim, nessa capa, né? E era uma capa de proteção, e ele chegou do jeito que haviam tirado ele. É isso que é interessante. Não aconteceu nada no exterior dele. Mas eu digo para vocês que no coração de Pedro e no coração da igreja houve algo especial que Deus colocou. Uma fé inabalável e uma necessidade poderosa de usar a oração como instrumento eficaz, poderosa, com um conteúdo de fervor, de amor, de unidade fervorosa espiritual em favor de qualquer situação, de qualquer necessidade que eles vinham passar. Diante de tantas perseguições que eles como igreja já passaram, que eles ainda iam passar. Não é diferente com nossos dias atuais. Passamos por todos os tipos de perseguições, por todos os tipos de provações, por todos os tipos de situações e aflições também, em favor de permanecermos e defendermos o reino de Deus, em defendermos o plano de salvação para pregar o evangelho para muitos que ainda não conhecem. E quantas vezes somos debochados, somos caluniados, somos perseguidos, somos chamados até mesmo de fanáticos, crentes loucos, mas realmente é uma perseguição que a igreja de Atos já passava e nós vamos continuar passando até Jesus voltar. Mas com essa experiência, tanto a igreja primitiva que estava em oração, como Pedro que estava dentro da situação de cárcere, de prisão, correndo o risco de perder a sua própria vida pelo reino de Deus. Ambos tiveram uma edificação, uma consolidação de fé, uma maturidade, uma experiência que eles passaram, onde foi sedimentado pela própria mão de Deus, pelo próprio projeto de Deus na vida deles, tanto do apóstolo como de toda a igreja e dos demais apóstolos que estavam ali também orando. Tenho certeza que esse testemunho de Pedro edificou, fortaleceu, sedimentou a igreja primitiva e desenvolveu em cada coração, mais ainda, a ousadia de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas do Senhor, bem como colocar a vida de oração como prioridade, como uma necessidade não somente minha, mas uma necessidade da igreja, do corpo de Cristo, reunidos para defender o quê? O reino de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus na vida de um líder, a vontade de Deus na vida das ovelhas, a vontade de Deus no chamado de cada um de nós aqui na terra. Nós temos que nos reunir e unir em oração para que cada um de nós cumpramos esta missão de Deus com fervor através das nossas orações e através também da nossa vida de obediência, reconhecendo que nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso, maravilhoso, fiel na sua palavra, fiel a quem nos chamou, Ele que nos chamou, o Senhor que nos escolheu. Eu não escolhi a Deus, Deus é que me escolheu.
Deus, você não escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Ele que nos escolheu para fazermos esta missão nessa terra. E é a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Por isso que nós devemos estar reunidos. Isso só nos mostra o quanto nós devemos continuar orando. Uma oração incessante da igreja, do corpo de Cristo, reunidos, compartilhando das suas necessidades de libertação e do sobrenatural, da intervenção sobrenatural de Deus. Então houve um crescimento espiritual por parte da igreja, por parte do corpo de Cristo, e Deus com certeza alegrou o coração de todos eles. E glórias ao Senhor por tudo isso, e é assim que nós devemos agir também. Todas as vezes que nós temos uma resposta de milagre, de vitória, de manifestação, algo sobrenatural do Senhor, nós devemos testemunhar, nós devemos glorificar e nós devemos compreender que é um crescimento que Deus está proporcionando para todos os envolvidos, porque algo maior, algo novo está por vir da parte do Senhor para continuar nos enviando, para continuar fazendo a obra do Senhor com mais maturidade, com mais elevação espiritual, com mais experiências espirituais de Deus, algo que ele experimentou. Pedro experimentou um grande livramento, mas assim tão concreto, tão sobrenatural, que só o Senhor podia mudar o cenário. A igreja primitiva, no natural, não podia fazer nada, porque eles também corriam o risco de ser presos. Então eles agiram com uma arma poderosa, que é a arma da oração em concordância, oração incessante, mas uma oração também cheia do conteúdo de fervor. É isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, aumentar mais a minha fé e a tua fé. E eu quero dizer que eles ficaram admirados, maravilhados. Imagina Pedro, quando estava na rua, depois que saiu daquele cárcere, por dias que ele estava. Deus chegou exatamente na véspera, no momento certo, de tirá-lo para que ele não fosse julgado e muito menos ceifado. O inimigo queria ceifar, mas Deus não permitiu. Deus veio com a sua intervenção, 7 manifestações sobrenaturais. E eu lhe faço uma pergunta. O que você está precisando do agir sobrenatural de Deus? Você precisa de uma manifestação, de 2, de 3, de uma sequência de manifestações? Creia, tome o exemplo do apóstolo Pedro, como um alimento sólido, com a certeza que Deus vai agir e chegar com o seu sobrenatural na hora certa, no momento certo, e você vai ficar extasiada, nós vamos ficar extasiados, maravilhados, como diz a palavra em hebraico, tamar, maravilhar-se, admirar-se, né? Significa também algo que provoca admiração. Nós vamos ficar provocados por grande admiração, por grande êxtase do Senhor. Nós ficaremos realmente envolvidos neste evento que vai causar grande admiração. E eu creio que essa experiência de Pedro, este episódio que ocorreu dentro do cárcere, foi um grande evento sobrenatural na vida de Pedro e na vida de todos que estavam conectados com este propósito, e também todos que conviviam com Pedro, todos que já foram abençoados pela vida de Pedro, né? Que de forma ele era usado para batizar com o Espírito Santo, ele era usado com sinais, prodígios e maravilhas. E quantas vidas não foram direcionadas por Pedro para seguir o caminho da verdade? Então havia um amor, uma consideração muito grande pela vida de Pedro, em reconhecimento pelo que ele fez e pelo que ele representava diante de Deus para essas pessoas. Isso foi muito lindo, foi muito maravilhoso. E eu creio que o Senhor
né, também se alegrou muito com os corações alegres, reunidos em oração. Na verdade, era realmente um povo, né, que estava prestigiando uma vida para uma grande manifestação que até os dias de hoje nós estamos aqui nos alimentando, compartilhando este mesmo evento, este mesmo episódio. Nós estamos aqui compartilhando com vocês, porque aquilo que ocorreu lá no cárcere, pode hoje ser muito útil para nós. E eu creio que a sua fé hoje foi aumentada. E eu creio que qualquer que seja o perigo que eu ou você, nesses tempos atuais, que eu possa estar passando, algum risco, pode ter certeza, pode ter a tranquilidade, assim como Pedro estava correndo risco de vida. Qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de preocupação que você possa estar pensando neste momento, seja perigo na sua saúde, na área financeira, profissional, a sua carreira, até mesmo a sua moradia. Qualquer risco que você possa estar passando ou que vier a passar, eu quero te dizer que a oração tem poder de mudar todo o cenário de perigo, de risco, para um cenário de paz, de segurança e de continuidade, como ocorreu com Pedro. Tudo que o inimigo possa estar tentando ou fazendo contra a tua vida, eu quero te dizer que o Senhor vai enviar um anjo a teu favor para te libertar deste tipo de prisão. Prisão espiritual, prisão psicológica, prisão emocional, prisão familiar, prisão financeira, prisão de uma doença ou de uma história, de uma situação. O Senhor enviará um anjo e você receberá o sobrenatural, a manifestação sobrenatural por parte de Deus para a sua total libertação. Creia neste episódio, creia neste evento que nós estudamos aqui. Creia na manifestação do Senhor. Nada do que vivemos aqui na terra é impossível para Deus mudar tudo em segundos, como foi. Deus mudou o cenário da vida de Pedro da noite para o dia. E olha o que aconteceu. Versículo 15, vamos ler o 15 e o 16 para nós fecharmos até o 19. Eles lhe disseram, Rode, quando entrou, contando que ouviu a voz de Pedro, eles disseram, você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pedro veio, testemunhou, pediu que eles ficassem em silêncio, porque isso era altas horas da noite, era de madrugada provavelmente, e que eles não podiam dar nenhum sinal que Pedro tinha sido retirado pelo anjo do Senhor, que ele estava fora da prisão. E ele pediu que contasse para os demais irmãos o que tinha ocorrido, porque ele testemunhou para trazer o conforto no coração dos irmãos, que estava tudo resolvido pelo Senhor, que ele contou a experiência que ele passou dentro do cárcere com o anjo despertando ele, com a luz que entrou, as correntes que foram rompidas de forma sobrenatural do braço direito e do braço esquerdo, e que as 3 portas se abriram automaticamente, e que o Senhor colocou um sono profundo em todos os guardas.
dentro do cárcere, como em todas as 3 portas da sentinela, e que ele foi colocado em total segurança pelo anjo na rua, para que ele seguisse o caminho até a casa de Maria. E assim Pedro se despediu dos irmãos e saiu rapidamente, para que não fosse novamente reconhecido ou perseguido pelo rei Herodes. Sendo já dia, versículo 18, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Herodes cumpriu a lei romana e todos os 16 soldados foram mortos, porque não houve explicação de como nem por que Pedro conseguiu sair de dentro da prisão, onde estava acorrentado com 2 soldados, com mais 2 na porta e os demais fazendo a guarda dele nos 3 portões. É assim que Deus faz. Os inimigos serão derrotados, envergonhados e derrotados diante do amor de Deus, diante do sobrenatural de Deus, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que fazem a sua vontade nessa terra. É assim que Deus fez com Pedro, honrou Pedro, e eles não tiveram nenhuma explicação. Isso pode acontecer numa situação de diagnóstico médico, como já tem acontecido, como já temos tido testemunho de pessoas, de irmãos, que foram infectados pela Covid-19 e que não têm mais nada, que foram curados de forma sobrenatural. Deus pode mudar, deixar realmente os médicos atônitos, surpresos com diagnósticos, com os milagres, com as curas, como também na sua vida familiar, como também na sua vida financeira, na sua vida profissional. Deus vai agir de forma sobrenatural e vai deixar os inimigos que tentam contra as nossas vidas tirar a nossa vida, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar as nossas bênçãos que Deus tem para nós, tirar o nosso sossego, a nossa segurança, a nossa fé ou a nossa confiança. Deus vai agir de forma sobrenatural e vai resgatar tudo aquilo que nos é de direito. Aquilo que nós não podemos fazer no natural, o Senhor fará em nosso favor. É isso que eu entendo, que eu aprendo nesse texto, quando Herodes tentou, junto com os sentinelas, me responda como que ele escapou? Como que vocês não viram? Como que vocês não fizeram nada? O que aconteceu? Ele estava acorrentado? E Pedro não está aqui? O que foi que aconteceu? Que vocês não viram, que vocês não perceberam? Eu quero dizer que o sobrenatural de Deus é dessa forma. O inimigo, ele não vai nem ver o que Deus realizou dentro daquele contexto. Eles vão ficar realmente sem respostas. Eles serão derrotados. Em nome de Jesus. É isso que eu aprendo com todo esse texto. O mesmo Deus que agia no passado, continua agindo no presente, com as suas manifestações sobrenaturais, para aqueles que o servem, para aqueles que o honram em espírito e adoram em espírito e em verdade. Que mesmo diante das perseguições, das lutas, das provações, não murmura, não reclama, não questiona, mas prossegue para o alto e prossegue fazendo e cumprindo a missão que Deus nos chamou, para que façamos
com qualidade, com fé e com perseverança. Que essa mensagem de hoje solidifique em teu coração, a qual você não deve parar de se dedicar. Porque, por mais que seja difícil as perseguições, as tentações, as lutas que vêm sobre nós, tentando nos derrubar, tentando nos tirar, roubar tudo de nós, aquilo que nós conquistamos, eu quero dizer para você que, por mais terrível que seja essa situação, esse momento que eu e você passamos no decorrer das nossas vidas, ou que estejamos passando nesse momento, eu quero dizer que tudo isso vai contribuir para o nosso crescimento e para o crescimento da igreja. Olha o que aconteceu na igreja primitiva. Houve um grande crescimento da igreja de Atos. Multiplicou o número de pessoas que passaram a conhecer o plano de salvação, o reino de Deus. Crescia em maravilhas, crescia em quantidade e crescia espiritualmente. Então, o crescimento da igreja, Deus quer você crescendo e a igreja crescendo também, em número de pessoas, mas também em qualidade de vida espiritual. As circunstâncias externas foram desfavoráveis ao seu progresso. Com que alimento ele foi alimentado? A resposta é o fato de que em todas as ocasiões que eles passaram, que a igreja de Atos passou, a igreja primitiva passou, elas se dedicavam à vida de oração. A vida de oração, reunidos em oração, em suas casas ou na casa de Maria, aonde fosse, eles estavam e eles perseveravam. No livro de Atos, você observa vários momentos, vários relatos que a igreja sempre estava reunida em oração. Ela não estava reunida em congresso, ela não estava reunida em shows, ela não estava envolvida em eventos de grandes massas, chamando a atenção de cantores, de nada disso. Eles estavam reunidos em oração e reunidos para compartilharem a palavra e o ensinamento de Deus. Eu digo para vocês que toda igreja que solidificar o ensino da palavra e ter momentos de oração semanais na casa do Senhor, será uma igreja consolidada, uma igreja que vai crescer, que vai multiplicar, que vai viver o sobrenatural de Deus, que vai andar no espiritual, sabendo e fortalecido, sabendo que seremos provados, perseguidos, porém teremos muitas e muitas vitórias conquistadas para o reino de Deus. Não uma igreja que interesses pessoais, interesses em crescimento material, crescimento na sua imagem, crescimento em aparecer na sua vaidade. Não, o foco é o crescimento da igreja de Cristo, o crescimento da igreja, do progresso do evangelho sendo pregado, sendo proclamado para todas as pessoas na terra, com ousadia, com intrepidez, com alegria de espírito, que esta é e será a maior honra nossa, é fazer que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus cresça em quantidade, que o maior número de pessoas sejam alcançadas através das nossas mensagens, através do plano de salvação, proclamando o reino de Deus a toda a criatura, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde Deus te enviar. Proclame o plano de salvação. Faça discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agora nós estamos vivendo um momento que onde a terra é realmente fértil. Você deve pregar o evangelho por telefone, pela internet, aonde você puder estar falando e pregando, orando para essas pessoas, façam. Porque este é o momento propício que o Senhor preparou para nós compreendermos que Ele está no controle de tudo, que Ele está sabendo de tudo e que nós também estamos aqui sendo direcionados por Ele, como este exemplo de Pedro, que foi e passou por esta grande experiência
Nós passaremos também, estamos passando por este processo, por esse crescimento espiritual, por essa transformação interior, onde a nossa natureza, o nosso ego, o nosso eu, está sendo cada dia mais retirado e sendo acrescentado à vontade de Deus, a palavra de Deus, o caráter de Cristo em nossa estrutura, para que nós possamos fazer a missão do Senhor com um resultado de grande multiplicação, de grande fertilidade, vidas sendo trazidas para o reino de Deus, para conhecer a salvação, ter a vida eterna e seus pecados perdoados, para que elas comecem uma nova vida em Cristo Jesus. Então, que sejamos esta igreja de Atos, que ora incessantemente pelos propósitos espirituais, socorrendo vidas através das nossas orações, para que essas vidas sejam alcançadas, familiares sejam alcançados com este amor, com esta palavra, com as nossas orações, serem também tirados do cativeiro, do cárcere, cativeiro espiritual, cativeiro emocional, cativeiro de vícios, cativeiros de prisões financeiras, prisões de maldições hereditárias, de anos de sofrimento também, vidas que estão sofrendo, presas em vaidades, presas em necessidades materiais, presas com valores do mundo, que só é um espírito enganador, porque nós estamos aqui apenas como passagem, né, nesta terra. A nossa nova vida, a nossa moradia é nos céus, é com a eternidade, onde nós não teremos mais nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhum sofrimento, apenas estaremos adorando o Senhor 24 horas. Nós teremos outras vestimentas espirituais, mas enquanto estamos aqui, precisamos buscar isso, buscar a nossa santificação, a nossa cura, a nossa libertação e nosso aprimoramento interior. O Senhor quer mudar toda a nossa estrutura para a estrutura de Cristo. O modelo é Cristo. Não é homem da terra, nenhuma pessoa desta terra, mas é o próprio Cristo, o próprio Espírito de Deus tem que estar verdadeiramente estruturado no nosso caráter, na nossa alma, que os nossos projetos sejam os projetos de Deus, que os nossos sonhos sejam o sonho que está no coração de Deus e que a nossa vontade seja totalmente envolvida com a vontade impregnada de Deus em nossos corações, através da leitura da palavra, do conhecimento das Escrituras. É assim que nós sabemos a vontade de Deus, é lendo, meditando nas Escrituras do Senhor, declarando e profetizando elas nas nossas vidas, bem como na nossa mente, para que tenhamos uma mente transformada, uma mente que pensa como Cristo pensa, um coração que age como Cristo agiria, uma igreja que ora segundo a vontade do Senhor, unida como se fosse somente uma pessoa, mas todos os membros bem ajustados, fazendo a vontade do Senhor. E eu quero te dizer que esta mensagem, ela me exorta muito, que muito sobrenatural, muitos eventos sobrenaturais do Senhor vão acontecer na minha vida, na minha família, na nossa igreja, no corpo de Cristo, bem como na sua vida. Você que está assistindo, creia que o mesmo Deus que agiu lá de forma sobrenatural, libertando a vida de Pedro no cárcere, através de resposta da oração de uma igreja que orava em favor da libertação de Pedro, fará também na tua vida. Creia tão somente e receba essa palavra como impacto na tua vida, como eu recebi quando Deus me trouxe esta mensagem na semana passada. Eu venho meditando nela, venho escrevendo, venho estudando, aprimorando, falando, Senhor, me traga a revelação. E Deus trouxe essa revelação para a minha vida e eu creio que grandes eventos sobrenaturais o Senhor fará na nossa vida. E lembrando que a igreja de Atos cresceu muito e pela oração eles foram protegidos, cresceram e continua até hoje, os dias de hoje, a igreja em crescimento espiritual, por causa de muitos eventos, de muitos testemunhos, como Pedro deu o testemunho dele para os irmãos de oração. Eu creio que em breve você também estará trazendo
muitos testemunhos de livramento, como já temos tido testemunhos de livramento de morte, livramento de picada de cobra, livramento de Deus em situações assim extremamente incríveis que só o Senhor trouxe para a igreja, e eu creio que nós vamos continuar dando esses testemunhos a cada dia na nossa caminhada. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar e vamos orar. Amém? O Senhor, aonde você estiver, se você continuar na sua casa em isolamento ou já está retornando ao seu trabalho, mas tire momentos de oração na presença do Senhor, porque através dela, grandes coisas, grandes testemunhos nós teremos em nossas vidas, nos nossos lares, na nossa vida, da vida dos nossos familiares. Amém? E eu creio nessa palavra e vamos selá-la em nossos corações. Fecha os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem tão maravilhosa. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer por esta revelação, por esta mensagem tão profunda, tão poderosa, cheia de unção e de revelação do seu poder e do seu amor para com aqueles, Pai, que te buscam e que não cessam as suas orações, os seus clamores diante do Senhor. E eu quero dizer, Pai, que todos os clamores que nós temos feito pela igreja, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em suas casas, também nossos familiares, por aqueles que estão no cárcere, Senhor Deus, sofrendo com doenças, enfermidades, com problemas financeiros também, de moradia. Senhor, seja qual for os pedidos que eles têm colocado, pessoas também que estamos colocando em oração, que estão encarcerados também por problemas de vícios, de enfermidades, dívidas. Tudo isso, Pai, eu sei que de forma sobrenatural, assim como o Senhor fez com Pedro, Pai, que o Senhor possa também enviar o seu anjo agora, em cada lar, em cada situação, trazendo uma resposta, tirando eles desta prisão, deste cárcere, Pai, deste momento, dessa situação que eles estão vivendo, de maneira sobrenatural, para que eles possam testemunhar também, Pai, as suas manifestações, o teu socorro, o teu livramento, Pai. Alcança todos nesta hora que estão agora colocando diante de Ti, Senhor. Que o Senhor conceda a cada um esta experiência, assim como concedeu para Pedro, com uma igreja que estava orando, e nós temos orado, Pai. Nós temos orado por todos, Pai, temos orado também pela libertação dos nossos familiares, na área de saúde, na área de vícios, problemas conjugais, problemas familiares. Nós temos clamado, Pai, e nós aguardamos os eventos sobrenaturais. Nós aguardamos, Pai, confiantes como Pedro, que estava dormindo, repousando no cárcere, com o coração em paz, cheio de fé, de esperança e de certeza que algo o Senhor faria em favor dele, e o Senhor fez. É assim que eu me coloco neste dia, diante das minhas necessidades e também diante das minhas petições que eu e o pastor temos colocado diante de Ti, a respeito dos nossos familiares, a respeito da Tua igreja e a respeito do nosso chamado, Pai. Eu creio que este grande evento o Senhor fará e vai se manifestar em nosso favor, porque a obra é Tua, a nossa vida lhe pertence. O nosso chamado foi o Senhor quem nos conduziu para isso, e eu sei que o Senhor fará o melhor, Pai. E eu aguardo este grande evento, Pai, na minha vida, nas minhas petições, bem como do meu esposo, pastor Cláudio Navarro, que o Senhor possa também estar nos concedendo de forma sobrenatural, Pai, o livramento, a liberação, a libertação e a provisão daquilo que nós temos lhe pedido, Pai. Como pastores, como líderes da Tua casa, nós colocamos tudo diante de Ti, e eu coloco toda a Tua igreja também, Pai. Os pedidos de cada um que estão assistindo esta mensagem, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor. Que o Senhor envie um anjo e a Tua luz entre em cada situação, dissipando e quebrando todas as correntes,
todas as barreiras e impedimentos que o inimigo tem tentado e colocado em nossas vidas, em nosso caminho. Pois a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, recebe o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição em favor de cada um deles também, Pai. E que haja a liberação e que eles testemunhem, Senhor Deus, destas ações sobrenaturais, Pai, que nós aprendemos na Tua palavra e confiamos no Teu poder, confiamos na Tua resposta e que o Senhor chegará na hora certa de cada situação. O Senhor chegará na hora certa para que possamos experimentar, para que possamos crescer em fé e testemunhar do Seu poder no meio do povo de Deus e para todo aquele que o Senhor nos enviar, Senhor. Que o mesmo Deus do passado continue operando maravilhas, Pai. Eu te louvo, abençoo toda a igreja, todos que estão assistindo, Pai, esta mensagem nesta manhã, neste dia, qualquer horário que eles estejam assistindo, sejam alcançados agora e que a resposta chegue para cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a tua alegria, para a nossa alegria, para a alegria do povo de Deus. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te glorifico por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, já te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Para fechar, eu quero ler o versículo de Atos 12, 5, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quero deixar este versículo no teu coração. Que Deus te abençoe e creia neste sobrenatural do Senhor. Eu já tomei posse e eu sei que eu estarei dando testemunho e eu aguardo também o seu testemunho. Amém? Que a paz do Senhor conforte o teu coração e edifique a sua fé com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Estamos conectados, ligados com o Senhor, juntos, neste mesmo propósito. E em breve estaremos realizando nossos cultos presenciais. Amém? Vamos aguardar as direções, os decretos. Em breve estaremos juntos para honrar, glorificar e adorar o Senhor. É isso que eu aguardo de toda a igreja. Que nós possamos colocar todo o nosso louvor e adoração ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar nos nossos corações. E vivam as coisas novas que o Senhor está fazendo. O que já passou, o que nós já fizemos, já foi feito. Queremos fazer as coisas novas de Deus, queremos experimentar as coisas novas que o Senhor tem para nós, tudo preparado para cada um de nós. Amém? Receba essa palavra e assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nos vemos em breve e Deus abençoe cada um de vocês. Continue orando por nós e nós estamos orando por todos vocês. Amém? Um beijo, recebe o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho, vendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Amém? Um abraço, a paz do Senhor a vocês. Amém.